E que comportamentos, então, né, dentro dessa ativação comportamental, você deve melhorar, né, que a gente considera nos atendimentos. Eu começo com sono sempre, tá? Sono é essencial, porque ele começa a regular todos os outros pontos. Se você regular o sono, você tem resultado nos outros pontos. Se você regular alguns outros pontos, pode ser que você tenha resultado. E você não vai ter resultado no sono, dependendo da mudança que for. Então, assim, o sono é a base de tudo, tá? É a base de tudo. A alimentação vem na sequência, né? Uma organização, mas meio que tudo colabora junto aqui. Se você dormir melhor, você vai querer saber menos de bobagens, de besteira, por exemplo. Depois vem tratar as doenças físicas, né? Conversar com o seu médico, fazer todas essas questões aí. Atividade física, muito importante. Não há necessidade de ser sedentário hoje em dia, a menos que você tenha muita restrição e não possa fazer, mas em outros casos é muito interessante fazer atividade física. E a meditação, como eu mesmo falei, eu tenho um episódio aí, o episódio 7, que fala inteiramente sobre isso, e é uma prática muito interessante para quem gosta. Tem os cortes também do vídeo 7 aí, não sei como é que eles vão estar, eu sei que um é técnica curta anti-ansiedade, a técnica que eu mais uso contra a ansiedade, eu não lembro muito bem os títulos, mas tem alguns cortes aí das meditações também, que você, inclusive, visualizando o vídeo, você consegue fazer até por conta os exercícios que eles não exigem comandos complexos na sua cabeça, como por exemplo o caso de hipnoses e coisas sugestivas que são um pouco mais complexas. Então tem mais uma classe de comportamentos que eu quero citar, que ajuda bastante na regulação da ansiedade. Então é temperatura intensa, né, quando você intensificar a temperatura, no caso, quando você está fazendo alguma coisa, por exemplo, está muito ansioso, não consegue fazer o que precisa ser feito, você segurar gelo nas mãos, ou você pegar e esfregar gelo, né? As pessoas aí que têm vontade de se cortar, eu tenho vídeo próprio dos vícios comportamentais, vídeo 8, que fala sobre isso. Intensa atividade física, é um comportamento desejado, inclusive. Você tá com o humor mais deprimido, tá um pouco mais para baixo, pegar e levantar tendo condições físicas, é claro, pagar 30, 40 polichinelos aí de forma consecutiva, você vai conseguir equilibrar um pouco aí, porque o corpo ele responde muito bem à atividade física. Tem relaxamentos progressivos, né? Tanto respiração, meditação com exercício de respiração, como exercícios musculares, né? Exercícios que você faz na meditação e você vai fazendo a parte muscular. Se eu não me engano, tem no próprio vídeo de meditação eu guio o relaxamento progressivo de Jacobson. Tem outros comportamentos desejados, como conversar com os amigos, ouvir música, ter tempos de lazer, que eles são desejados de fato, eles são positivos. E tem comportamentos não tão desejados, mas por um outro lado eles não são lesivos, então é melhor do que você estar se cortando, roendo unha, usando drogas, bebendo, fumando, enfim, N comportamentos aí lesivos. São os comportamentos como ver filmes, ver séries e ver vídeos curtos, né? Um TikTok, um YouTube ou até mesmo vídeos longos no YouTube. O que eu me refiro com isso? Esses comportamentos, se eles não tiverem uma função produtiva, como você está aqui aprendendo, ou quando, como eu assisti a Netflix com áudio e legenda em inglês, ou só com áudio em inglês para aprender um idioma, então ele é positivo, você tem essa função e de certa forma você está gastando uma boa energia nisso. Mas se é puramente prazer, como filmes e séries, vídeos curtos, né, o recomendado é que você tenha isso como uma forma de lazer e não como uma necessidade de toda hora estar fazendo isso para sobreviver. Preciso que isso fique bem claro. E um conceito bem aplicado na depressão e também aplicado no luto é que nós não devemos esperar ficar bem para agir. Nós devemos agir para ficarmos bem e continuarmos agindo. O que isso quer dizer? Vamos por partes. Nós não devemos esperar ficar bem. Então, a solução não é esperar magicamente
ficar bem, que é uma coisa que pode acontecer, mas não tende a acontecer, né? Nós devemos agir para então ficarmos bem e continuarmos agindo para continuarmos bem. Então é um exemplo, né? Aí as pessoas que têm dificuldade em sair de casa, elas devem ir saindo nos lugares que for mais fácil para começar a ficar possível sair de casa e não simplesmente deixar de sair de casa para ficar bem e algum dia conseguir sair de casa. Infelizmente, remédios mágicos não existem. Existe um contrato com a ansiedade que as pessoas fazem de forma informal, claro, que, como eu explico nos vídeos anteriores, é basicamente o seguinte: você está ansioso em relação a sair de casa, né? Você tem uma certa ansiedade ali, aquilo é incômodo e você não quer sair de casa. Essa ansiedade vem e faz um contrato contigo. Ela diz o seguinte: eu vou sair, né? Eu saio daqui, só que a próxima vez que você tentar sair de casa, eu volto com mais força. Aí a pessoa, sem ter conhecimento, vai lá, assina esse contrato ficando em casa, e quando tiver que sair de casa de novo, só vai vir o alívio quando ficar em casa. Então a solução é de fato encarar o medo, de fato começar a sair de casa. Isso é para qualquer medo, tá? Não é só de sair de casa. Sair de casa se aplica, mas é um medo de interagir com as pessoas, é um medo específico que não apresenta nenhum perigo, tá? Geralmente, porque tem medos que apresentam perigos e que você realmente vai ter que ficar longe. Que o indicado é realmente se afastar dessas situações. Então, existem situações e situações, né? Medos que são racionais, que têm sentidos, e medos que não são racionais. Eu não vou exemplificar muito isso, mas é uma coisa que você deve meio que ter por noção, ou estudar aí para ver se o seu medo é irracional, se ele está interferindo na sua vida ou não, tá? Isso tem que ficar bem claro. Existe a importância de socializar também, é muito importante você interagir com as pessoas. O ser humano ele responde muito bem à interação social, então quando nós conversamos com outras pessoas, quando nós interagimos, quando nós desabafamos, é muito gratificante, né? Ele retorna muita coisa nesse sentido. Acaba ajudando a regular a ansiedade, regular a depressão, regular alguns comportamentos imediatos também, né? As recompensas que a gente tem, e isso acaba gerando muito valor para nós por outro lado. Então é muito importante nós socializarmos. A importância de procurar ajuda, novamente, eu vou falar aqui. Então, se você tem esse tipo de dificuldade, está passando por um momento de luto muito difícil, procure ajuda. Né? Procure ajuda e comece resolvendo o teu sono e melhorando a tua rotina. Esse vídeo, ele educa, mas ele não substitui uma boa psicoterapia. Então fica aqui a minha sugestão para você.